Bem-vindo ao Terra 4.0. No episódio de hoje temos culturas permanentes e paisagens tradicionais. Vamos visitar olivais, amendoais e o Douro vinheteiro, com o objetivo de perceber porque estas culturas podem ser importantes para a sustentabilidade e como é que os agricultores podem contribuir para a mesma. Arrancamos com uma viagem pelo Douro vinheteiro, paisagem moldada pelo homem em torno de uma atividade histórica. A produção de uvas para vinho é sinónimo desta região, mas segundo José Martino, consultor de desenvolvimento territorial, será necessário pensar na integração de outras culturas de forma a promover uma maior sustentabilidade. Na minha opinião, deveria ser complementadas com outras atividades, nomeadamente a questão da produção da azeitona, do azeite, junto ao rio dos citrinos, portanto também dos frutos secos. Deveria ser uma paisagem em mosaico, devia ter também mosaicos com paisagem natural de matos, com respeito por ecossistemas naturais de elevado valor. E, sobretudo, portanto, manter aqui um equilíbrio, que a sustentabilidade da vinha se mantenha. Sobre o agricultor recai uma forte responsabilidade com efeitos na coesão territorial e na prevenção de incêndios. As paisagens, não sendo cuidadas, correm o risco de aumentar a massa combustível, aumenta o risco dos fogos rurais. Portanto, a importância da intervenção da agricultura, neste caso da vinha e do vinho, e terem rentabilidade para manter cá as pessoas. Quem produz uvas que possa ter rentabilidade na atividade, possa pagar os custos de manutenção e de investimento e possa viver com dignidade, portanto não tenha que viver com rendimento mais baixo que qualquer outro setor de atividade económica, que tenha também, do ponto de vista ambiental, também respeito pelos solos, portanto pelo capital natural, portanto pelos solos, pela água, pela biodiversidade, e também que possa também ter sustentabilidade social. Segundo José Martino, existe um estigma em torno da intervenção do homem na paisagem que deverá ser desconstruído desde que exista equilíbrio nas medidas tomadas. Todos aqueles que acham que a intervenção do homem na paisagem é negativa estão enganados. Portanto, é preciso uma intervenção com conta, peso e medida, e portanto isso é que é a questão da sustentabilidade, é utilizarmos os recursos hoje para as nossas necessidades, mas tendo a preocupação também de acautelar que ficam recursos para as gerações futuras. Com foco ainda no Douro vinheteiro, Alexandra Pinto, presidente da Douro Dinâmico, Associação para o Desenvolvimento Regional, lembra que o agricultor sozinho não tem forma de tornar economicamente viável a preservação destas paisagens, daí a dependência dos apoios públicos fundamentais numa perspectiva macroeconómica. Nós vivemos numa zona caracterizada por uma agricultura de sustento, que a agricultura não é economicamente viável, mas a paisagem decorrente dessa agricultura que se faz é importantíssima para todo o território, para a sua paisagem, para a sua sustentabilidade, mesmo em termos de manutenção dos terrenos, toda a parte turística e de conservação. Portanto, essa parte da manutenção da orografia apresenta desafios extremos para os agricultores, mas é importantíssima em termos de desenvolvimento económico numa visão macro da questão. Aqui o agricultor é o principal fazedor, não é? É o responsável por toda essa paisagem, mas acaba por ser também o principal prejudicado porque, devido à orografia, não tem capacidade para produzir de uma maneira que seja viável e economicamente rentável para ele. A existência de financiamentos, a existência de ajudas financeiras é fundamental para a manutenção de toda essa agricultura, de toda essa paisagem e até para o sustento dos próprios agricultores. Viramos agulhas para o olival tradicional, também ele elegível para receber fundos europeus.
dada a sua importância histórica e o seu papel na sustentabilidade de algumas regiões do país. Em Trás-os-Montes ainda é possível encontrar grandes áreas com este tipo de exploração, sujeitas a grandes desafios como a mitigação das alterações climáticas, os problemas com as baixas de produtividade e a impossibilidade de recorrer à mecanização. Tudo fatores que podem reduzir as margens de rentabilidade. Temos que tentar extrair um produto completamente diferente, um azeite com enorme qualidade, para conseguirmos então valorizar depois no mercado. Com os custos de produção, os solos em Trás-os-Montes, solos muito mais pobres, com produções por hectare muito mais reduzida, ou fazemos realmente um produto diferente, com uma qualidade distinta, que seja valorizada principalmente nos mercados de exportação, e que felizmente nós exportamos mais de 80% do que produzimos, mas esse foi o desafio, porque para conseguirmos manter estes olivais temos que realmente valorizar o produto que desses olivais retiramos e conseguimos depois tirar uma rentabilidade que nos permite manter. Nesta região é comum vermos olivais centenários, cuja preservação acontece quase que por respeito pela história, sem esquecer o papel que têm na sustentabilidade. Em primeiro lugar, seria um crime cortar ou fazer ou abandoná-los. Em segundo lugar, muita gente depende deste tipo de olival. Muita gente com alguma agricultura de subsistência que produzem o seu próprio azeite para autoconsumo. No nosso caso, isso não acontece, mas seria muito mau para a região, porque há alguns poucos postos de trabalho que existem neste momento. Poderia depois haver criação de outro tipo de postos de trabalho, mas a nossa região acho que não se adequa a isso. Acho que devemos manter, devemos cuidar deles e que fiquem aqui mais umas centenas de anos. Em algumas regiões do país, os agricultores têm mesmo de se adaptar aos novos tempos. É o caso do olival no Alentejo, que hoje atravessa uma transformação quase total para o cultivo em sebe e de regadio. O Terra 4.0 foi conhecer um dos agricultores que tomou esse caminho para perceber as suas razões. O olival tradicional nesta zona, como noutras no país, mas em particular nesta zona do país onde nós estamos, que eu faço um pequeno parênteses, é provavelmente das zonas mais impactadas pelas alterações climáticas em todo o continente, até mais do que muitas zonas do Algarve. Nós estamos aqui numa zona muito crítica. O olival em sebe, ele só é plantado se houver água. A água é o elemento determinante. No olival tradicional, ninguém investe hoje em olival tradicional nesta zona. Os que existem poucos são aqueles que já vêm de trás e que, portanto, estão lá. E porquê? Porque a aleatoriedade que nós temos hoje no clima, as secas que temos e os períodos de seca que temos vindo a ter, que, diga-se, não são exclusivos deste tempo onde estamos, sempre tivemos estes ciclos, mas eles, de facto, parece que estão a acontecer com uma intensidade maior. Faz com que a incerteza de uma cultura de sequeiro nesta zona seja muito grande. O olival em sebe traz algumas vantagens para a sustentabilidade destas regiões, fruto também das tecnologias associadas. Se há sistema que utiliza a água de forma eficiente, é o olival em sebe, antigamente se chamava superintensivo, e ele devia chamar-se até super eficiente. Porque, de facto, a água toda que nós utilizamos aqui, os nutrientes todos que nós utilizamos aqui são monitorizados sistematicamente e a planta absorve-os de uma forma muito sustentável e por isso é que ela produz o que produz. O olival e o amendoal são culturas permanentes que regularmente surgem de mão dada e Rui Batista não foge à regra. O amendoal e o olival têm, neste caso em sebe como nós temos, têm um tipo de condução relativamente parecido. Pode ser mal entendido, de facto, elas são culturas muito diferentes. Mas quer o equipamento, quer as técnicas que utilizamos nos tratamentos, enfim, no fundo na gestão, são muito idênticas à do olival em sebe. E têm épocas diferentes de colheita e, portanto, podia-se fazer aqui uma utilização mais eficiente dos equipamentos e é isso que nós fizemos. Nós temos nos frutos secos potencial do ponto de vista climático para ter boas produções. E nos frutos secos nós temos hoje em dia, no caso da amêndoa, que é o que eu conheço melhor, qualidade muito grande na amêndoa que produzimos, com sistemas que são mais sustentáveis do que os maior produtor do mundo, que é os Estados Unidos,
que é de facto aquele que manda na produção mundial. Altura para irmos ao encontro de Francisco Gomes da Silva. O professor do Instituto Superior de Agronomia da Universidade de Lisboa abordou o peso do tratamento do solo nas culturas permanentes no âmbito da sustentabilidade territorial. Fundamentalmente para estas culturas, ou para os agricultores que acompanham este tipo de culturas nas suas explorações, o foco deve estar muito na forma como abordam o maneio do solo, o tipo de operações que vão executando no solo, nas entrelinhas, na linha, por forma a conseguirem um equilíbrio interessante nessas partes do solo que não estão ocupadas pelas árvores, digamos assim. Portanto, a árvore está numa linha e depois há todo um espaçamento entre linhas que pode ter gestões ou formas de gestão diversas. E, portanto, eu penso que é aí que vale a pena os agricultores focarem a sua preocupação quando olhamos para a questão da diversidade na mesma parcela. E hoje em dia há coisas muitíssimo bem feitas na generalidade das ocupações de solo com culturas permanentes que mantêm a entrelinha com revestimento de vegetal durante todo o ano, evitando as percas de solo por erosão. Muitas vezes essa entrelinha, quase sempre, é semeada com uma preocupação de introdução de alguma diversidade de espécies herbáceas nessa ocupação. Há um conjunto de práticas que hoje em dia são muito adotadas pelos agricultores já na gestão desse tipo de ocupações. Chega assim ao final mais um episódio do Terra 4.0. Voltamos na próxima semana com mais agricultura e territórios sustentáveis.